Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Gil Moura, do canal Moura Tarô. Um canal que fala de espiritualidade, um canal que fala de tarô, de baralho cigano, de aconselhamento. Um canal que conversa com vocês, esses que são os meus consulentes, que o livre-arbítrio é todo seu. O tarô, ele vem para dar um aconselhamento, para dar uma palavra, mas é você quem tem que decidir, né, o seu destino, o seu caminho. Para isso você tem o livre-arbítrio. Se o tarô não vier para te trazer uma palavra de ajuda, de auxílio, de prevenção, então não é por aí. Então o meu trabalho está voltado a isso. Não me cabe falar sobre assuntos, dizer para vocês façam isso, façam aquilo. Vocês podem conversar comigo através dos comentários, podem me adicionar no WhatsApp, tirar suas dúvidas, falar das dores do seu coração. Eu vou ouvir, eu vou tentar entender, eu vou tentar dizer o que meu coração diz, até porque eu tenho uma espiritualidade, eu tenho um mentor que é o meu cigano Vladimir, e ele vai falar no meu ouvido alguma coisa, algum aconselhamento, mas a decisão é sua. E nós estamos aqui para mais namastê, para mais um acompanhamento, um aconselhamento da semana. A gente teve semana passada, né, até hoje está valendo, a Imperatriz mandando no pedaço, né? E aí lá embaralhei as cartas, né? E quem surge? Ora, o marido, o Imperador. Então tivemos uma semana de Imperatriz e agora vamos ter uma semana de Imperador. E aí eu vou conversar com vocês sobre o que essa carta fala, quais são os aconselhamentos, né? É interessante porque a Imperatriz, ela se diverte, ela é danada, ela controla, ela faz tudo o que ela tem que fazer, mas ela se diverte. Já o Imperador está sempre trabalhando, está sempre preocupado, está sempre controlando, está sempre preocupado com os filhos, com a família, com os empregados, com o seu reino, né? Ele está aqui sentado no trono. Ele pode não estar sentado no trono, não são todos os tarôs que têm a figura dele sentado no trono. E o interessante falar dessa carta do Imperador, né? A carta do Imperador, ela fala astrologicamente que é uma carta que referencia ao signo de Áries. Vocês podem ver aqui, ó, tem os carneiros no trono dele, né, dos dois lados. E é um grande líder, né? O ariano é um grande líder, geralmente. É aquele que inicia, que comanda, né? Então tem a ver com a energia do signo de Áries. Só que eu, particularmente, isso, tá, pessoal? Não é uma coisa que a gente assinou ali embaixo, é isso e ponto. Não. Isso são literaturas que fazem esse link do planeta ou do signo com a carta do tarô. E aí a maioria encarna, aceita como verdade que essa carta do tarô, o Imperador, tem a ver com o signo de Áries. Tem muito a ver, sim. Ó, você vê também em cima, também tem dois carneiros embaixo. É a figura de um líder, de um homem forte. O ariano, ele tem uma liderança, o ariano, ele tem o fogo, né? Essa carta, mas só que nessa carta do Imperador, ela reúne os 4 reis. Então, esse Imperador, ele tem a força do ar, a força da água, a força do fogo e a força da terra. Ele tem todas essas forças junto dele. Na minha humilde visão, eu vejo muito essa carta também como uma carta do signo de Touro, porque ela fala de uma coisa meio que da terra. O Imperador, ele é possessivo, ele é ciumento. O Imperador, ele come bem. Então eu vejo muito a carta de Touro aqui, né? Mas sobre a questão do arquétipo de Áries ser um signo que tem essa liderança, essa força, né? Esse guerreiro, porque o rei, né? Os reis, quando chegam até ter o seu reinado, é porque eles foram guerreiros, eles guerrearam. Dificilmente o rei
ele vai sempre deixar que os seus cavaleiros vão à guerra e ele não vai. Primeiramente, ele vai, e aí ele guerreia. Depois ele passa aí e ele fica numa área onde ele vê tudo acontecer. Isso é a história lá, né, dos reis, né, do tempo dos reis, das rainhas, né? O rei saía para guerrear, para conquistar mais territórios. Aí ele ficava lá do alto, com mais algumas pessoas vendo, ele ganhar a batalha com seus guerreiros. E depois, mais velho, já não tão mais novo, ele vai aguardar que os seus guerreiros retornem com a palavra da vitória. Mas tem esses estágios, dependendo da idade do imperador. O imperador é um homenzinho mais velho, não é um cara muito jovem. O guerreiro é o cavaleiro, né, de cada naipe. Agora, o rei, né, que vem a se tornar uma figura de um imperador, ele já é um homem mais maduro. Todos os reis são mais maduros, né? E a gente tem no pajem a criança, o adolescente, no cavaleiro, né, a figura do homem que está se constituindo, 20 anos a 35 anos, ainda é jovem, e dos 35 indo para os 40, dos 40 para a frente, temos os reis, né? Porque não se consegue ser rei de uma hora para outra. A não ser que você tenha um rei, que seja o seu pai, e ele morra prematuramente, e aí você assuma o reinado muito jovem. E aí, geralmente, o reinado vai ser assumido por um cavaleiro, que vai ter que aprender, que vai ter que conquistar, vai ter que ter um aprendizado para vir a ser um rei. Um cavaleiro, com o tempo, com a experiência, com o aprendizado, pode se tornar um rei, pode se tornar um imperador. Mas demanda tempo, porque a energia do cavaleiro é muito volátil, é do bate-papo, é do vem cá, que eu também quero, e são os amantes, são os homens bonitos que surgem na vida das mulheres, né? Já o imperador, os reis, eles são homens que estão na vida das mulheres, que mantêm a sua manutenção do seu lar, da sua casa. Já não é tão bonito, mas pode até ser, porque eu acho particularmente a beleza do homem e da mulher madura muito interessante. Vão ter pessoas que só vão ter relacionamento com pessoas maduras, às vezes jovens, mas gostam tanto do homem, gosta da mulher madura, quanto a mulher gosta do homem mais maduro, né? Mas a coisa do jovial tem toda a questão de ser jovem e por isso, de uma certa forma, ter um ar ainda indolente, inocente, ou não tão inocente, mas achando que é esperto, né? E aqui não, aqui a figura do imperador é a figura de um homem que, gente, vamos combinar? Já passei muita coisa, né? Então não dá para me enganar mais, né? Já não sou mais um cara que alguém engana com facilidade. Eu posso fingir que estou sendo enganado, que me convém, né? E isso acontece muito nas questões românticas, né? Quando o imperador, quando o rei vê que a sua jovem esposa, que às vezes pode não ser da mesma faixa etária dele, pode estar dando uma volta com o cavaleiro e tal, ele vai olhar, ele vai ver. De repente esse cavaleiro aparece com a cabeça cortada, né? Ou então essa jovem que é a rainha é destronada, e aí coloca-se uma outra jovem, talvez mais bonita e mais jovem ainda. Então o rei é o rei. Ele só é enganado se ele quiser. Ele não vai ser enganado facilmente, porque ele tem muita experiência. E é a questão que eu não estou falando nem do rei, estou falando do imperador do tarô, que tem muita sabedoria, muito conhecimento, mas ele tem todo um protótipo, né? Todo um arquétipo, e a gente vai estar falando na sequência do vídeo sobre essa carta com mais calma. Eu vou virar a câmera para o jogo, para vocês poderem ver o jogo, e aí vou conversar com vocês fora da câmera. Estou tendo esse primeiro bate-papo aqui, para a gente se entender, que eu quero também falar com vocês. É muito interessante, porque uma das figuras muito comuns do imperador, né, é a figura do pai. O imperador é aquele paizão, né, aquele homem que tem a sua família, os seus filhos, que tem as suas preocupações, que mantém os filhos perto,
que orienta os filhos para que eles possam um dia serem reis, né? Porque vão ser filhos de imperador, vão ser imperador, filhos de reis, vão ser reis. E tem uma música do Fábio Júnior que fala dessa coisa do pai, né? Quem é esse pai que a gente ama, que a gente odeia, que a gente não quer seguir o exemplo e depois a gente vai fazer tudo que ele fez, né? Esse pai é esse que o Fábio Júnior colocou na canção dele, que diz assim: Pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos, pai e filho talvez. Pai, pode ser que aí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Pai, pode crer, eu tô bem, eu vou indo. Tô tentando, vivendo e pedindo com loucura pra você renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo, só não quero e eu não vou ficar mudo pra falar de amor pra você, pra você. Pai, senta aqui que o café tá na mesa. Fala um pouco, tua voz está tão presa. Nos ensina esse jogo da vida que só paga na vida pra ver. Pai, eu cresci e não houve outro jeito. Quero só recostar no teu peito e pedir pra você ir lá em casa e brincar de vovô com meu filho no tapete da sala de estar. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém tá sozinho. Você faz parte deste caminho que hoje eu sigo em paz. Pai, pai. Então, Fábio Júnior fez essa canção linda falando do pai. E o imperador é o pai. Então, é nele que você vai encontrar coisas que você vai contra e coisas que você vai amar e que vai ter que reconhecer e ser grato, né, por tudo que ele passou, que ele lutou para trazer para aquela família, né, para os seus outros irmãos, para a sua mãe, uma família, paz, prosperidade, né? Então, nesse trono que ele está sentado, ele olha. Antigamente, quando o nosso pai olhava para a gente já sabia que não estava prestando. Sabia que tinha algum problema, que ele não estava. Quando a mãe ou o pai olhava para a gente, menino, o negócio estava complicado. Hoje em dia, adolescentes, crianças, pintam e bordam com os pais. Mas na nossa época, pegava a orelha da gente, ou pegava um beliscão, ou pegava o cinto pendurado na parede, e ninguém morreu, né? Dizem que pata de galinha não mata pinto. Então, essa é a figura do nosso imperador. Um homem forte, um homem poderoso, um homem controlador, um homem inteligente, um homem sábio, que vai usar os elementos a seu favor. Ele vai usar o coração da maneira que tem que ser usada, mas vai usar o raciocínio, o ar, a mente
de forma estratégica, fria às vezes. Vai usar a terra onde ele pisa, dali ele vai tirar o cultivo, o plantio, né? Nessa água do sentimento que eu já falei anteriormente, né? Ele vai saber amar, mas amar ao mesmo tempo dando limites. Eu falei do ar, falei da água, da terra, né? No sentido que ele vai sustentar a família, ele vai ajudar a família, ele vai erguer. Às vezes é o pai que vai te trazer um princípio de um trabalho, vai ajudar você na abertura de um consultório, pagando seus estudos. Então essa é a figura do nosso imperador. Como eu sempre faço, eu sorteio o arcano da semana e eu escolho 4 cartas que vão falar do ar, do fogo, da água e da terra, relacionados a esse imperador. Então, nós temos aqui a primeira carta que eu vou conversar com vocês depois aqui, né? Eu vou mostrar cada carta, eu vou refazer o jogo para a gente conversar as situações. Aqui é um bate-papo rápido, que não é nem tão rápido de princípio. Nós temos aqui a carta do 6 de espadas. O que o 6 de espadas fala? Que eu estou pegando as minhas coisinhas e estou partindo para um outro momento. Por que eu faço isso? Porque eu estou magoado, eu estou ferido. E eu cheguei à conclusão que não adianta insistir. Tem que recomeçar em outro lugar, recomeçar dentro de mim em outro lugar. Essa carta não fala. Essa carta fala de uma viagem que você está fazendo, que pode ser uma viagem física ou pode ser uma viagem mental. Como que eu vou sair dessa situação mentalmente para melhorar? Como que eu vou fazer? Não, eu tenho que sair fisicamente. Eu já não posso mais fazer parte desse mesmo local, eu tenho que partir fisicamente. Ou eu vou partir com a minha mente me ajudando a me dar uma orientação. A segunda carta foi o 5 de paus, que é uma carta do fogo, que fala de competição. Aqui a gente está competindo. Quando a gente fala, voltando aqui para a carta 6 de espadas, o que ela tem a ver com o nosso imperador? Né? Tem a ver, a gente vai ter que ver o imperador, como ele pode estar abençoando a nossa semana, no sentido de estar proporcionando essa viagem. Então é onde ele vai ver que o filho precisa de uma ajuda, já que o filho tem que fazer essa viagem, ele pode ajudar de alguma maneira para que essa viagem aconteça. E aí ele vai tomar as providências dele para que o filho possa passar para esse outro nível, para essa outra fase. Então o imperador ele vai dar esse apoio a quem está vivendo essa situação. Aqui é a mesma coisa. Eu estou brigando por uma coisa que às vezes eu nem sei o que é, ou às vezes nem vale tanto a pena, mas eu já estou naquele afã de brigar, de guerrear, e aí acontece isso. Eu estou numa carta 5 de paus que fala dessa energia, né? Dessa energia de competição, de disputa, de conflito. E às vezes essa disputa, esse conflito, essa competição não vai levar a lugar nenhum. E aí o imperador também vai poder, como esse paizão, né? Falar, cara, tá valendo a pena essa briga toda, eu já vivi isso que você está vivendo agora. Então o exemplo dele, né, as experiências vividas dele, a vivência dele, vai ajudar você nesse momento para dizer, cara, o que aconteceu lá nas espadas, você tem que fazer isso também no paus, no fogo. As espadas é uma carta do ar, né? Aqui no fogo a mesma coisa. Para agora. Para de brigar. Não está valendo a pena. Você está gastando energia desnecessariamente. Aí a terceira carta, ela vem falar da água. Elemento água. A gente falou do elemento ar, do elemento fogo. A terceira carta que foi sorteada foi elemento água, que fala daquele cavaleiro que eu falei antes, daquele sujeitinho arrumadinho, bonitinho, cheirosinho, que chega na balada, né, e a mulherada quer cair em cima, né? O que ele traz aqui? Ele traz uma novidade, ele traz uma história dentro dessa taça. Algo novo que vai acontecer. Tem uma novidade para acontecer, né? E esse imperador, ele está de olho. Ele está atento a tudo isso que está acontecendo. Então, no que você vai pegar essa taça, você pode perder a credibilidade com esse imperador, porque ele vai ver que você pegou a taça. Então, se a gente está falando de relacionamento, né,
Se chega na balada alguém, né, e eu tô ali, o imperador, com a pessoa com quem eu me relaciono, que eu amo, né, e dá uma chegada e chega o bonitão lá, mas eu tô de olho. Então, o imperador ele fala aqui, cuidado, que você pode vir a se dar muito mal. Porque o imperador é possessivo, ciumento, controlador e ele pode chegar a níveis na sombra bem fortes. Né? No dia seguinte, o bonitão pode estar dentro de um xadrez, porque o imperador conhece o delegado tal e o cara ficou dentro do cilindró. Então, aqui é um alerta para quem está pulando a cerca, para quem está fazendo alguma coisa errada, na área sentimental da emoção, aqui fala de sentimento, de emoção, o imperador está de olho. Cuidado, não vale a pena. E por fim fala da carta do 2 de ouros, que é quando eu estou me equilibrando. Eu recebi lá do As de Paus, na carta anterior, uma inspiração, uma coisa que é uma inspiração, né? Eu recebi um fogo para começar alguma coisa, para iniciar algo. E aí eu estou aqui nesse 8 que faz esse infinito aqui, tentando ver como é que eu vou. Aqui tem um conflito, pode ter uma discórdia, pode ter alguma coisa acontecendo, e eu tentando equilibrar, né? Mas só que o imperador, ele sabe de tudo, né? Ele é um cara experiente. Então ele vai vir aqui para te dar um aconselhamento de como que você vai sair dessa situação. Aqui pode mostrar também que você está já pensando em outras coisas. São duas situações, há uma dualidade nessa carta. Né? Tem um navio mais longe e tem um navio mais perto. Qual é o que me interessa? Qual que eu devo tentar pegar? Qual que eu devo aguardar chegar? Mesmo que o maior que está perto chegue primeiro, será que eu devo esperar o outro? Então, aí essa carta fala de uma questão de uma situação em que eu tenho um conflito, em que eu tenho que tomar uma decisão e que eu estou tentando ver como eu vou resolver essa situação. Então, pessoal, como eu tinha conversado com vocês, né, eu preparei aqui o jogo na mesa para que a gente possa estar falando sobre o arcano da semana. A gente está falando sobre o imperador, que é a figura central que está no meio do jogo. Esse baralho é o baralho Jornada do Ser, que é do Marcelo Menezes. Quando eu vi esse baralho, né, eu fiquei apaixonado e eu estou estudando esse baralho. E ele tem uma coisa muito interessante que é trazer para cada naipe, né, ele traz uma realidade de um povo, né? E as figuras são belíssimas, tem todo um simbolismo. Então a gente vai primeiro estar falando do nosso imperador. Nós já falamos um pouquinho dele lá quando eu conversei com vocês na Lente da Verdade, cara a cara, olho no olho. Eu não tenho medo, vamos falar olho no olho. Mas aqui eu quero que vocês possam prestar mais atenção, né, sobre tudo o que tem que se falar sobre o jogo. E vai estar aqui no canal Moura Tarô, para que vocês possam ver qual é a energia da semana, que vai do dia 12 ao dia 18. Então a gente tem de domingo até sábado que vem toda uma história para acontecer, e eu espero que a semana de vocês seja maravilhosa. Então vamos lá. A figura central, que é a figura do imperador, ela fala de algumas palavras que vão servir para que a gente possa entender esse arquétipo desse imperador. Ela fala de força, poder, liderança, fala de autoridade, paternidade, como eu falei para vocês, persistência, regra, segurança, prepotência, rigidez e um certo ceticismo, porque do momento que eu me torno tão magnânimo, tão autoritário, às vezes eu esqueço do que está acima de mim.
Então temos que ter cuidado para a gente chegar na figura do imperador, mas contando com as forças da natureza, com o universo. Mas toda carta ela vai ter luz e sombra. Então essa é a parte sombra do imperador. O imperador, embora seja uma figura humana, na verdade ele exerce o seu domínio sobre os 3 reinos: o material, o mental e o espiritual. As cartas do tarô desse arcano maior sempre apresentam a imagem de um homem maduro, em torno de 40, né? Ele está entronado, ele está coroado, fala de soberania, de reino. Muitas vezes pode ter a perna cruzada, indicando sua singularidade e a necessidade de individualização. Embora saiba que seus atos refletem em todas as esferas e atingem a todos do seu reino. Então é uma figura que tem uma grande responsabilidade sobre aqueles que estão ao lado dele, que estão ao entorno dele, que fazem parte desse reino. Então isso seja na família, seja no trabalho, seja nos estudos, seja ele um professor com os alunos, seja ele um chefe com um líder, né, um chefe com os seus empregados, seja ele um pai de família, um marido, né, um filho para sua mãe mais idosa. Então, em todas essas esferas, né, fala dessa altivez, dessa refletir essa figura importante do reino, que é a que controla, que comanda, que diz o que vai ser feito, que vai pensar com as estratégias para conquistar mais, né? Então fala de perseverança, força, altivez, firmeza, poder e uma proteção poderosa. Ficar sobre, né, a águia, né, ela é a águia, ela é o animal do poder do imperador. Então ela de tudo vê lá de cima, né? Então está sob a proteção dele, né? Ele está mandando a águia olhar lá como é que está a família, como é que está o trabalho, como é que estão os empregados. Então ele sabe de tudo, ele tem o controle de tudo, né? Porque o olhar da águia, ele vai de cima, ele pode ver tudo, né? Então tudo isso faz parte da energia desse arquétipo do nosso imperador. Como eu falei, fala sobre a energia da paternidade, da obediência, né? Ser obediente a ele, estar sob júdice dele, sob o abrigo do braço dele, do abraço dele. Então isso tem um preço, né? Você tem que estar ali ao lado dele e acompanhá-lo. Ele é um governante absoluto, às vezes um ditador. Pode representar uma pessoa extremamente intransigente, dominadora, o soberano que traz os aspectos da organização, do respeito, das regras que ele mesmo determina. Ele simboliza o universo autoritário e masculino. De forma positiva, as energias de proteção, de cuidado, ficam claras nessa carta do imperador. Os aspectos negativos trazem falta de paciência, imposição de normas e determinações, ditatórias desse líder, né? É um líder que ele é ditador, que ele manda. Então esse é o lado sombra. Ele pode ser um líder maravilhoso, um líder que aprendeu, que vai saber chegar aos seus súditos, que vai saber chegar aos seus filhos, que vai saber chegar aos seus empregados e vai saber trabalhar esse relacionamento interpessoal. Mas na sombra existe esse risco dele se tornar um líder déspota, né? Palavras que melhores definem esse arcano: proteção, cuidado, segurança, orientação, carinho e organização. E eu cantei a musiquinha lá do pai, né? Representa muito a figura do pai. Então, nesse sentido, você pode estar olhando para o seu pai como esse imperador, né? A primeira carta esse é um arcano maior. A primeira carta do arcano menor que eu tirei para falar um pouquinho dessa semana foi a carta do 6 de espadas. Lá no vídeo, no início, eu apresento uma carta das pessoas partindo no navio, carregando as 6 espadas para uma nova jornada. Aqui fala de um portal por onde você vai passar, que essas 6 espadas estão fincadas, que vai levar você para um outro lugar, para um outro momento. E como eu disse, pode ser mental. Eu posso estar saindo de mim mentalmente numa viagem, entendendo o que está acontecendo, vendo que não adianta continuar naquela energia, ou eu posso estar viajando realmente, mudando fisicamente de local.
passando fisicamente por essa porta. Essa porta pode ser a porta da minha imaginação, como pode também ser a porta física, uma porta que eu estou entrando numa nova residência, num novo local, num novo momento, aceitando, me adaptando à nova realidade, deixando para trás o que não me interessa mais, o que trouxe sofrimento. A presença do imperador aí vai ser essa pessoa que vai te ajudar nessa viagem, que vai dizer que onde tem essa porta, porque ele já passou por ela. Então a experiência, a expertise, o conhecimento desse imperador vai te estender a mão. Se você está nessa situação e você tem o seu pai, ou o seu avô, ou o seu chefe, ou o seu professor, seja em que sentido for essa situação, ele vai estar, esse homem forte, esse imperador, vai estar te ajudando, vai estar te dando direção. Então essa carta ela fala que fala de movimento, aceitação e viagem. Ela é uma carta de espadas, então ela fala do elemento ar. O planeta regente é Mercúrio. Significa um momento de transição que tende a ser positiva. Essa transição pode ser física, emocional ou espiritual, dependendo da situação. Então, como eu falei, você pode projetar uma meditação e encontrar uma resposta, sair daquela energia e passar para um outro momento espiritual, ou mental, ou físico mesmo. Dependendo da situação, né? Como eu falei, dependendo do elemento que você está lidando no momento. Embora que ela seja uma carta do ar, mas ela pode estar acontecendo em qualquer fase da sua vida, no espiritual, no material, e na água do sentimento, né, no material da terra e no fogo do espiritual, do poder de manifestação, da ação, né, de ter uma ação. Então, nesse sentido, que você tenha uma ação, que você tenha um momento de mudança, ou interna ou externa, mas deixando para trás aquilo que não era bom, aquilo que ficou lá na carta dos 5 de espadas. No caso da bagagem emocional que você ainda carrega, a carta sugere que está na hora de deixá-la para trás e seguir em frente. Tenha fé, pois a dificuldade logo passará. Deixar o passado para trás fala de recuperação, de superar, fala de dificuldade, né? Um futuro maravilhoso que se descortina à sua frente. Siga adiante. Ainda existem alguns obstáculos a enfrentar, mas eles se tornam mais fáceis quando aprendemos com os erros do passado. São esses erros que nos preparam para o futuro. Carta dos ritos de passagem e a carta dos 6 de espadas. Então fala de um rito de passagem, de sair de um lugar e ir para outro, um lugar melhor, não continuar naquele lugar que eu estava, que não era bom. São esses erros que nos preparam para o futuro. Essas circunstâncias tumultuosas que a gente vai deixar para trás, né, em busca de um ambiente melhor, de um ambiente mais tranquilo. Essa transição, no entanto, não é sempre bem sucedida e nem sempre é bem recebida, porque há um sentimento dentro da gente de tristeza. A gente não quer mudar, a gente não quer deixar para trás aquela situação. Então é preciso que a gente amadureça, que a gente entenda que não pode continuar naquela energia e buscar um novo momento. A gente tem que amadurecer. Pode ser difícil, assustador, mas é uma atitude necessária. Partir para o futuro, buscar nele a coragem para mudar. Às vezes, a única solução para um problema é deixar ele para trás, pessoal. Principalmente quando todas as alternativas já foram consideradas. Então, eu preparei aqui uma forma de tentar mostrar para vocês do que essa carta fala, usando uma música. Vamos dizer que esse momento que você está vivendo de finalização foi um momento num relacionamento de um casamento, num momento de um relacionamento de uma união estável, em que você tinha amor por alguém, mas por alguma razão, lá no 5 de espadas, isso terminou. E aí você fica lá no 5 de espadas se remoendo e não saindo dessa energia do passado. Então aqui convida você no 6 de espadas a você partir para uma outra situação, para um outro momento. Ter essa coragem, né? Tem uma música que fala, trocando em miúdos, que ela diz assim: eu vou lhe deixar a medida do bom fim, não me valeu, mas fico com o disco do Pixinguinha assim,
o resto é seu. Trocando em miúdos pode guardar as sobras de tudo que chamam lar, as marcas do amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças, aquela esperança de tudo se ajeitar, pode esquecer, aquela aliança você pode empenhar ou derreter, mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar, nem vou lhe cobrar pelo seu estrago, meu peito tão dilacerado. Aliás, aceito uma ajuda do seu futuro amor, o aluguel, devolvo Neruda que você me tomou e nunca leu. Eu bato o portão sem fazer alarde, eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade e a leve impressão de que já vou tarde. Então ele fala, eu bato o portão sem fazer alarde e eu levo a carteira de identidade. Eu vou partir para essa porta. Passou, é passado. Vida que segue, por mais que a dor e a saudade bata, mas eu tenho que reconstruir o meu momento, eu tenho que reconstruir a minha vida. E isso, essa despedida, né, essa partida, ela pode ser na casa do ouros, no trabalho, que chega ao fim, e você tem que se reciclar para um novo trabalho. Ela pode falar da energia de paus, do fogo, em algo espiritual. Então, fala de um templo, de uma igreja, fala de um padre, de uma mãe de santo, de um pastor, de uma mentira, de uma fofoca, e você tendo que abrir mão desse templo, dessa religião, desse local onde você compartilhava o seu espiritual, em função de algo que aconteceu, que te magoou, que te marcou. Então, siga adiante, outro padre virá, outro pastor virá, outra mãe de santo virá, outro templo, outra terra se abrirá para você, para que você possa exercer a sua espiritualidade. Se aquele chegou ao ponto de te magoar dessa maneira, então parte para uma jornada, um novo conhecimento, e vai aproveitando, levando tudo, levando as 6 espadas com você. Também, se eu for falar em copas, né, um desentendimento com a família, com o amor, relacionamento, a situação que chegou no seu limite, que você tem que seguir e deixar para trás. Então aqui, às vezes uma briga com o irmão, na família, um rompimento com o pai, com uma mãe, né, é muito doloroso, e depois talvez haja um resgate lá na frente. Mas se o que o seu pai manda fazer é que você vá embora, vá embora. Se o que aconteceu foi com seu esposo, com a sua esposa, chegou no final, parte para um novo momento. Se houve a insistência, viveu aquilo lá e não tem como salvar, se chegou no seu limite, tem que partir para essa outra porta aqui e encontrar renovação, encontrar coisas novas, amores novos, né? E com o tempo, se for familiar, né? Se for com o pai, com uma mãe, não é bom, né? Porque pai e mãe é sempre bom ter pertinho, mas aí com o tempo, depois que você passar essa porta, você vai poder mostrar para ele ou para ela que você reconstruiu sua vida e pode trazer um olhar para os seus pais diferentes para você, de que você foi um vitorioso, que você venceu. Então tudo isso fala essa carta, que é a carta do 6 de espadas. Então a gente agora vai dar seguimento para a próxima carta, que é a carta do 5 de paus, 5 de bastões. Essa carta é bem diferente, né, da carta que eu apresentei para vocês lá. Na carta que eu apresento no início, ela fala de pessoas brigando, né, com paus na mão. Então fala de alguma discórdia, fala de uma luta por alguma coisa, uma disputa, fala de uma competição que não vale muito a pena. Então o imperador vai dizer, filho, isso não vale a pena. O seu chefe vai dizer, meu querido empregado, meu colaborador, isso não vale a pena. Se for religiosamente falando, se for um padre, um pastor, um pai de santo, filho, isso não vai levar a nada. Então você vai ter esse imperador, né, que teve essa experiência, esse conhecimento, e vai dizer para você, não vale a pena. Essa carta, ela surge, né, ela fala do elemento fogo,
do espiritual, da manifestação, da vontade, do poder, da ação. Então essa força que você está tendo para brigar, para tentar ganhar no grito, mas não vale a pena. Essa causa não vale a pena. Então ela vai surgir como um aviso em meio a um período tempestuoso, te alertando. Provavelmente seja melhor você trocar de caminho, fazer que nem o Seis de Espadas está falando. Troca de caminho. Esse caminho aqui não vai te levar a um bom lugar. Vai alcançar outros objetivos. Você vai se sentir facilmente deslocado. As opiniões alheias te balançarão, irritarão muito. Então você vai estar numa energia muito forte de disputa, de competição, de briga, né? Então a imagem da carta simboliza uma disputa. Isso significa que nesse momento você será muito importunado, surgirão atritos contínuos. Você vai ter que desprender força excessiva para realizar algo. Você vê que tem que pegar aquele bastão e sair brigando, né? É melhor agir com cautela nesse momento. O incerto, né, o conturbado, só vai piorar a situação. Então é um aviso para você se precaver, para você se manter de pé diante dos problemas. Também para você lembrar que tudo tem fases na vida. E poderá passar de uma forma natural, se você não der se você não der muita importância. Então aceita, né, que dói menos. Faça novos planos, alcance outros resultados que você almeja. Será necessário mudar o curso, como aconselha aqui, e ir para uma outra porta, como aconselha no Seis de Espadas. Mesmo que você já tenha percorrido com muita luta, mas não vale a pena. Mesmo que você tenha que voltar ao ponto inicial, começar tudo do início, mas procurar outras possibilidades que possam te abrir, né, uma porta que você possa ter a chave do sucesso. E o imperador aqui vem te falando, sendo um conselheiro, né, falando como pai, como amigo, falando como um amigo mais velho, um homem mais velho que vai te dar uma orientação. Pode ser o seu chefe, pode ser o seu líder espiritual. Então, em qualquer tipo de situação da vida, ele pode vir para te trazer uma palavra e mostrar que a experiência dele vale e que ele vai, assim, te dar o exemplo, te dar uma orientação para você fazer uma mudança nessa situação do fogo aí que aparece na carta 5 de bastões, né, ou 5 de paus. E aí a gente vai para a terceira carta, que vai falar sobre o cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus, numa relação aqui, ele pode ser o filho, ele pode ser o empregado mais jovem, ele pode ser o discípulo, ele pode ter um mestre, né? Então o mestre é o imperador e ele está a caminho com essa taça, né? E a figura do cavaleiro de copas, ele é um cavaleiro romântico, né? Então ele fala talvez de envolvimentos no relacionamento principalmente. Então o que eu posso falar dessa carta, né? Fala do elemento água, fala de sentimento, emoção, relacionamento. Ele, dentro do arquétipo dele, ele é muito diplomata, ele é criativo, ele traz uma novidade com essa taça na mão, que é uma água para beber, que é uma água da vida, que é uma oferta. Ele pode estar falando então também de romantismo, uma proposta romântica, ele pode estar trazendo uma ilusão, ele pode estar trazendo um sentimento exagerado, ele é muito amável, muito amoroso, muito gentil, mas o que ele proporciona, ele espera que o seu parceiro retribua. Ele não quer, ele vai te levar a taça com água, mas ele não quer voltar com essa taça vazia, não. Então, o cavaleiro vem trazer essa novidade, né? Ele vai simbolizar uma mudança profunda na sua vida a partir dessa notícia que ele vai trazer. Ele também pode ser uma pessoa que poderia realizar todos os seus desejos, né? Porque ele é belo, interessante, sedutor, bonito, né? E aí na figura, esse desejo que ele traz na taça, né, pode ser de relacionamento, de amor, ele pode ser de trabalho, ele pode ser espiritual, que você galgue um espaço
maior na sua espiritualidade. Então ele pode estar falando de tudo isso, né? Essa personalidade do cavaleiro transmite calma, segurança. Você irá receber uma grande surpresa. Um amigo pode se declarar para você, ou pode ser que surja alguém na sua vida que vai te estremecer, fazer o seu coração palpitar. Nesse sentido, muito importante que essa pessoa não tenha um imperador, né? Que esse não seja um amante que quer oferecer algo para a mulher do imperador, porque aí é muito perigoso. Porque esse imperador, ao mesmo tempo que ele pode aconselhar o discípulo, ele não vai querer que o seu discípulo pegue a sua esposa, que o seu discípulo cante sua esposa, ou que a sua esposa se seduza pela beleza do cavaleiro. Então ele está de olho, a águia dele está lá, pronta para voar e para ver de cima o que está acontecendo, né? Então o que pode acontecer com esse cavaleiro que vai surgir pode ser bem complicado. Se por acaso o nosso imperador tiver que ser meu amigo, que você tenha um melhor amigo como imperador. Se for para ser inimigo, não é bom. Pior inimigo não pode ter. Porque ele sabe lutar, ele sabe de tudo. Tudo que compõe a questão de estratégia, tudo que compõe as questões de conhecimento das armas, do fogo, né? A estratégia, o raciocínio, a frieza para chegar lá na hora e tomar uma decisão que você pode não acreditar que ele poderia fazer. Sua cabeça pode ser encontrada numa esquina aí. Desculpa, gente, não quero assustar ninguém, não. Mas, dependendo do que esse cavaleiro possa representar, se for algo bom, maravilha. Mas se ele estiver chegando na sua vida, se você é uma mulher, ou se você é um homem, e você tem um imperador, e está chegando alguém bonitinho no pedaço, cuidado, porque pode sobrar para ele e para você também. Então, nessa hora, o imperador é impiedoso. O cavaleiro, ele representa um amante, ele simboliza um sedutor, um mediador, um sonhador, um acompanhante, uma pessoa muito romântica. Normalmente nos apaixonamos pela ideia que fazemos da pessoa e não por quem ela é em si. O cavaleiro, ele passa na nossa vida. Então, se você é uma mulher e tem um pai, um imperador, esse carinha pode estar chegando aqui te iludindo e o pai está de olho nessa situação. Porque o cavaleiro, ele passa na sua vida. Quem casa com você é o rei. O cavaleiro, ele é o amante, ele é o passante. Então tenha cuidado que esse cavaleiro possa estar trazendo algo bom, mas cuidado porque ele é sedutor e ele envolve. E depois você pode ter projetado nele um homem e ele não ser esse homem que você imaginava. E a figura do cavaleiro sempre é uma figura de alguém que não fica na nossa vida. Ele é muito jovem, ele ainda está... Olha o cavalo, ele quer passear, ele quer ir para o shopping, ele quer viajar, ele não quer ficar dentro de casa. Então, esse aqui não. O imperador, ele está lá sentado no trono, olhando tudo. Esse aqui não, esse aqui é serelepe, esse aqui quer pocotó, 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 né? Ah, é guinha, pocotó, pocotó, pocotó. Então, tenha cuidado que ele possa ser... ele possa estar trazendo no trabalho uma promoção, um estudo, um aperfeiçoamento, um curso para te dar mais conhecimento, que ele possa estar trazendo um dinheiro que estava preso, né? Mas ele fala muito de relacionamento. Então, se você é solteiro ou solteira e está vindo um relacionamento, ótimo, mas o paizão está de olho. Se você é casado com o imperador, cuidado com o que pode acontecer, tenha cuidado aí. Essa carta vem te pedir para meditar, olhar para dentro de você mesmo e se perguntar se o que você está vivendo, tanto no lado emocional quanto no profissional e financeiro, é o que você realmente quer para a sua vida. Tem um pouco disso também na carta do Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas trará para você uma bomba de sentimentos. Assim, se você estiver bem resolvido com alguma questão, você se sentirá balançado. Então, é o que eu falei. Tá casada, tá casado, aí vem lá o cavaleirão, todo bonitão, todo trabalhado no corpão, no sarado, né? Todo surfista, louro, de olho azul,
né? Bronzeado da praia de Copacabana. Complicou o negócio aí. O negócio não ficou bom, entendeu? Então, se você está resolvido a ter uma relação com alguém mais jovem fora do casamento, ou se você está noiva, namorando, você está noivo, namorando, e quer dar e quer tomar essa água aí do cavaleiro, essa água pode sair cara. Então vai o meu conselho para essa semana. Pulada de cerca não está aconselhada não, porque o nosso imperador, ele é muito onisciente e onipresente, né? Então, onipotente, onisciente e onipresente. Então, cuidado que, de repente, ele vai chegar no lugar que você está lá bem na meditação, e aí ferrou geral. Então é isso. Então, para falar um pouquinho do nosso cavaleiro, né? O Cavaleiro de Copas, ele fala um pouquinho sobre isso. E temos a última carta, que é a carta que vai falar de terra, de ouros, que é a carta do 2 de ouros, que é uma carta que fala de dúvida, é uma carta que fala de você não saber bem qual decisão vai tomar, na balança quem vai vencer. Então você vai colocar na balança para apreciar e ver qual é a energia, qual o trabalho que você vai escolher. Tem duas possibilidades de trabalho, duas possibilidades de pessoa. Fala muito do financeiro, né? Porque está falando de ouros. Mas pode ser também de outro assunto. É elemento terra, fala do material, fala de valores, fala de bens, fala do financeiro. Ah, qual casa eu vou comprar? Essa daqui ou aquela dali? Ah, qual estudo eu vou fazer? Eu vou estudar nessa universidade ou nessa? O curso de estatística ou o curso de medicina? Então vai colocar na balança essa dúvida, né? Você está se balançando, você está se equilibrando, né, para tentar decidir. E na carta anterior tem, né, uma oportunidade vindo lá na frente, e você tem que saber qual que você vai querer. Tem duas opções, né? Melhor assim que você tem opção, né? Então fala de uma pessoa que está com dúvida, com incerteza, tentando se equilibrar mentalmente e emocionalmente. O 2 de ouros significa basicamente dualidade. Talvez você precise encontrar um equilíbrio em alguma relação, ou tenha uma escolha para fazer. Os dois problemas você vai ter que resolver. Então, uma escala menor você pode significar que você está envolto com dois afazeres ou duas decisões a tomar. Então, podem ser dois projetos para tocar, duas reuniões, dois assuntos para tratar, ou uma escolha, por exemplo. Essa carta carrega um simbolismo do infinito, né? Do sinal do infinito, indicando que as coisas que você resolver agora vão estar influenciando diretamente lá no futuro. Então tem que pensar muito bem qual a decisão que você vai tomar. E pensar bem nesse conselho para que tudo termine de maneira honesta, justa, com energias positivas que vão vir em sua direção. Daí talvez a presença do nosso imperador sendo um conselheiro, ele que já tem dinheiro investido na bolsa, que tem dinheiro investido nos bancos, que tem dinheiro guardado para viagem, que tem a poupança. Então talvez ele seja um bom conselheiro, porque ele é um bom investidor. Então ele pode te ajudar aí nas questões financeiras, que decisão que você deve tomar, qual que vai ser mais rentável, né? Pode estar falando de tudo isso. Podemos observar que ele está numa posição de malabarismo, no momento que aqui a carta tem a balança equilibrando as duas situações, né? Então, fala de responsabilidade, de compromisso, de afazeres, né? E sugerindo uma escolha que terá que ser feita. Tem que refletir para que no momento futuro você possa ser vencedor com a escolha que você, com a decisão que você tomou, com a escolha que você fez. Então, em todas essas cartas dos arcanos menores, o imperador vai dar um pitaco, vai falar com vocês. Desejo a vocês um fim de semana maravilhoso na semana que vem. E no domingo eu vou voltar, uma semana rica de providências, ricas de caminhos novos, ricas de cavaleiros trazendo boas novidades e com a bênção do nosso imperador. Fiquem com Deus
E até semana que vem com a carta do Arcano que vai reger a próxima semana. Tá chegando o Jingle Bell, tá chegando o Natal e semana que vem teremos uma outra figura como Arcano Maior para reger a outra semana.